Ok, pessoal, voltando. Então a gente vê que nós temos tipos textuais, que é o narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, como a gente já falou, né, no vídeo anterior. Então, assim, dentro do narrativo a gente vai ver contos, a gente vai ver às vezes poemas e tudo mais, tá certo? É expositivo, aí a gente vai ver notícias, a gente vai ver entrevista, que está expondo algum, e assim por diante. Aí, os vários gêneros textuais, eles vão se encaixar dentro de algum desses 5 tipos. Então, nós temos somente 5 tipos. Alguns estudiosos dizem que tem mais, mas até o momento, o que se está valendo é esses 5 tipos textuais. Continuando, vamos lá. Outros exemplos, a gente pode encontrar o conto de fada, poema, história de quadrinho, cordéis, fábula, lenda, narrativa, ficção científica, romance, conto, piada, relato de viagem, diário, autobiografia, currículo, biografia, relatório histórico, cartilha de opinião, carta de leitor, carta de solicitação, editorial, ensaio, resenha crítica, seminário, conferência, palestra e tem muito mais por aí, certo? Continuando. Elementos da obra literária, certo? Então, a forma de uma obra literária pode apresentar sobre 2 aspectos diferentes: a prosa, poesia ou verso. Pode entender como funciona isso, tá certo? Então, prosa é uma linguagem objetiva, direta, usual, veículo comum do pensamento. Ainda que vazada em prosa, uma obra literária pode estar permeada de pensamentos poéticos, tá? Então, fala do pensamento. Então, a prosa, ela é objetiva, ela é direta, ela é usual do dia a dia, que é usado no dia a dia. É um veículo comum do pensamento. Pensamento do quê? Do escritor, tá certo? Em prosa, é tipo uma história, tá certo? Poesia. Já a poesia, a linguagem é o quê? É subjetiva, é carregada de emoções e sentimentos, com ritmo melódico constante, bela e indefinível, como o mundo interior do poeta. Visa um efeito estético, não? Então a poesia, ela vai do mundo interior, daquilo que o poeta sente, daquilo que ele quer passar para as pessoas. Então é diferente da prosa. A prosa é história, já a poesia fala mais dos sentimentos mais profundos do poeta. O texto poético conta a forma. Normalmente aparece escrito em verso. Verso é cada linha, como eu já falei, né? Há um eu que fala de suas emoções, do que se sente em relação ao que o rodeia, aos acontecimentos do dia a dia. Então ele faz a sua poesia com muita subjetividade, aquilo que vai dar vazão para a gente ter várias interpretações em cima do que ele está querendo dizer. A gente está falando do texto poético. Continuando, o verso, né, linha de uma composição poética dotada de um ritmo e cadência determinado. Então, cada linha do poema, da poesia, a gente vai chamar de verso. Estrofe, grupo de versos que formam geralmente sentido completo no poema. Então, aquelas partezinhas que eu expliquei no outro soneto, né? Cada parte daquela é um grupo de versos que vai formar o quê? Uma estrofe. E o que é um poema? É um conjunto de estrofes, tá certo? Então, a diferença da poesia, ela pode ter poucas estrofes, mas já o poema ele tem um conjunto de estrofes, ele já é bem maior. Bora ver, entender mais um pouquinho sobre o poema. A poesia está em toda parte, nas canções de niná, nas cantigas de roda, nas propagandas, nas letras de música, em uma bela paisagem. A poesia encontra seu núcleo no poema, feito e trabalhado precisamente para consegui-la. Ela é indefinível, porém é definidora, tá certo? Então, o poema, a gente tem a ideia que ele é um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais longo do que propriamente uma poesia. A poesia era menor um pouco, certo? Poema é o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de versos e seus recursos musicais, a sonoridade, o ritmo das palavras, a função da poesia, da linguagem e das palavras com sentido conotativo. Então ele vai trabalhar com muito sentimento, com os recursos musicais que vai dar ideia de música, por exemplo, vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, vou danado para cá tende, com vontade de chegar. Então essa poesia, que acredito, se eu não me engano é de Manuel Bandeira, ele faz com a cadência como se fosse o trem, que ele estava dentro do trem indo para Catende. Então ele fala, a poesia, vou danado para Catende, vou danado, é como se fosse o trem na linha do trem fazendo aquele barulho, certo? Então a poesia é subjetiva, abstrato, e o poema já é concreto, ele já vai permear mais concretitude dentro do seu escrito, tá bom? Continuando, vamos lá.
Gastei 1 hora pensando em verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos maiores poetas do Brasil, tá certo? Vamos ver o que se fala sobre esse poema. O eu lírico, né? Preste atenção nisso aqui. O eu lírico é muito falado nas questões de Enem, vestibulares. O eu, que é o eu poética. A voz que fala no poema nem sempre corresponde à do autor. Por exemplo, aqui de Fernando Pessoa, que é um poeta fantástico português, que eu adoro ele. Né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que ele deveras sente. Ele está falando dos poetas, ele não está falando dele. Então aqui ele não vai dizer que é o eu lírico, porque o eu lírico ele está falando exatamente do sentimento dele. Ele está falando dos poetas e não dele próprio. Vamos ver, continuando. Observe o lirismo dos versos abaixo, em que o eu lírico exprime seu sentimento em face do mundo exterior. Preste atenção. Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi-te toda a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Manuel Bandeira, que é um poeta pernambucano. Então, gente, vê a diferença daqui. Ele está falando dele mesmo. Fui sempre um homem alegre. Quem? Ele foi sempre um homem alegre. Diferente daquela poesia anterior, que o poeta Fernando Pessoa, português, falava dos poetas. Ele aqui está falando da tristeza depois que a amada dele partiu. Então, falando do próprio sentimento. Deu para entender. Aí, nesse caso, lirismo, a gente vai dizer que é o eu lírico que está falando, tá bom? Vamos lá, continuando. Verso. Corresponde a cada linha do poema, os versos organiza-se em estrofe. Estrofe ou estância é um agrupamento de versos, aquilo que eu já falei, a gente já entendeu isso, com certeza. Né? Métrica, o que é métrica? É a medida da quantidade de sílabas que um verso possui. Então, em cada verso, em cada linha, tem a sílaba poética, que é diferente da divisão silábica que a gente faz normalmente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A divisão e a contagem da sílaba métrica de um verso são chamadas de escansão. Essa contagem não é feita da mesma forma que a divisão e a contagem das sílabas normais. Geralmente a última sílaba não é contada. Pronto, daqui a pouquinho a gente volta de novo para terminar a nossa aula de hoje.